Je crois qu'il est temps de reprendre nos travaux. Oui. Donc c'est un grand plaisir que de présider cette dernière table ronde avec deux amis de longue date. Carmen Tiburcio, qui est docteur de l'Université de Virginie et professeur à l'ORJ et grande spécialiste du droit international privé, qu'on ne présente plus. Et à ma droite, mon grand ami Marcio, que je suis très heureux d'accueillir là. Et puis quand je vois son CV, alors je connaissais toutes ses qualités. Alors là, je suis encore plus impressionné. Donc c'est le menu surprise du colloque, hein, puisqu'il n'y avait pas d'intitulé. Donc je dévoile la surprise à l'instar des restaurants gastronomiques. Marcio va évoquer le discrétionnaire au sein de l'homologation du plan de redressement judiciaire, donc en droit des entreprises en difficulté. Et Carmen évoquera, elle, le discrétionnaire et l'arbitraire relativement au traitement de la condition juridique des étrangers. Mais je donne tout de suite la parole a Marcio. Merci, Julian. É sempre prazer fazer parte desse seminário. Já se vão muitos anos, Toulouse, Rio de Janeiro, e sempre aqui muito bem acolhidos na casa, na Procuradoria-Geral do município. O meu tema é outras proposições. Então, como o Julian disse, é como a gente vai ao restaurante e tem lá o menu confiance do chefe. Que vier, a gente tem que aceitar. Mas eu procurei trazer um tema aqui que fosse, ao mesmo tempo, um tema atual e que tocasse ao direito, a questão dos interesses, a discricionariedade, o que é arbitrário, o que é o livre-arbítrio, dito esta manhã, referente à recuperação judicial. Vou tentar ser o mais breve possível e para que a atenção aqui seja bem direcionada. Homologação do plano de recuperação judicial. Em primeiro lugar, é isso. Decisão judicial é isso que estamos falando desde hoje de manhã. O que se pretende com uma decisão judicial? Segurança jurídica, em primeiro lugar, que ela respeite a segurança jurídica pretérita e que ela dê mais segurança jurídica ainda. Estamos nesse caminho, o Brasil está no aspecto processual civil buscando, o professor Olivier Staes aqui, processualista de Toulouse, buscando mecanismos de fazer com que a nossa jurisprudência, um país do nosso tamanho, conversávamos ontem, 16 vezes o tamanho da França, possa ter segurança jurídica. É muito difícil. São milhares e milhares de juízes, nós temos juízes federais, estaduais, militares, do trabalho, é uma peculiaridade brasileira. Então, fazer com que o Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa Corte de Cassação, uniformize a jurisprudência é algo nada fácil. Segurança jurídica traz previsibilidade. Muita gente trata como sinônimo e eu vejo que é completamente diferente, porque a insegurança jurídica hoje é a nossa previsibilidade. Algumas vezes, dentro do mesmo órgão julgador, nós temos decisões conflitantes. O mesmo relator, ora vota de uma maneira, ora vota de outra maneira. E isto faz parte de um cenário muito próprio do Brasil, em que temos demandas, para que nossos colegas franceses tenham ideia, cada ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é um juiz da Corte de Cassação, recebe 1.000 agravos em recurso especial por mês. Não é recurso especial, só agravos. São os recursos especiais que não sobem, eles recebem 1.000. Fora os recursos especiais, são os recursos próprios. Numa realidade dessa, nós não podemos ter previsibilidade jurídica, muito menos segurança jurídica. A decisão tem que se pautar na teoria do consequencialismo, hoje na nossa lei, como vamos ver. Isso importa, já trazendo para a nossa área recuperação judicial, direito de empresa, custo de transação, distribuição dos riscos e teoria dos jogos. Não imaginemos que o empreendedor, o investidor, ele vai investir sem o mínimo de análise do cenário em que ele se encontra e como um jogador, para aqueles que gostam de Law and Economics, faz. Com isso, está muito claro, desde 2018,
não era necessário, mas a gente precisa muito de lei. Todos nós, de origem civilista, direito romano, direito positivo, nós precisamos da lei para que se diga que, tanto na esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, a decisão tem que considerar suas consequências práticas. E mais, a motivação demonstrará a necessidade de adequação da medida imposta. Então, aqui já é um patamar, já há uma variável em que se delimita bem o que se disse hoje ao longo do dia, a discricionariedade seja do administrador e aqui até mesmo o livre-arbítrio, como dito. Esta manhã, gostei muito do juiz, a questão do livre-arbítrio, ele está pautado numa motivação que demonstre a necessidade de tal motivação, do ato, da decisão que está sendo tomada. Plano de recuperação judicial, o que é isso? O plano de recuperação judicial é o coração do sistema de reestruturação de empresas brasileiro, como é o coração do sistema de recuperação de empresas francês. Lá eles têm um mecanismo muito mais amplo, existem mecanismos preventivos anteriores propriamente à recuperação, à salvaguarda e à falência. Nós, do Brasil, ainda não temos. Portanto, quando se ingressa com um pedido de recuperação, ninguém tenha a ilusão de que o plano de recuperação, como diz a lei, ele é elaborado em 60 dias a contar do despacho de processamento, da decisão de processamento. Isso já foi feito muito antes. Aliás, na própria negociação, existem alguns escritórios hoje no Rio de Janeiro que têm planos de recuperação para grandes companhias prontos na gaveta, para que, se a negociação não chegar ao fim, pede-se, então, a recuperação judicial. A única coisa que temos no Brasil que se assemelha um pouco à França é a recuperação extrajudicial. Se obtivermos 3/5 dos credores na negociação, podemos, então, em juízo, apesar de se chamar extrajudicial, deve-se ir ao judiciário, e o judiciário, então, faz com que os outros 2/5 faltantes se submetam a esse plano de recuperação judicial. É um contrato. A natureza é contratual. A doutrina trata o plano de recuperação como contrato. Contrato ex, vem logo a ideia da liberdade dos credores. Liberdade de contratar. Credores de um lado contratando com o devedor do outro lado. Quais são os limites desse contrato? Pensamos no nosso artigo 421 do Código Civil, pensamos aqui, mesmo no direito francês, como foi dito, da liberdade de contratar. Essa liberdade de contratar, ao contrário dos contratos diuturnos comuns do dia a dia, na recuperação judicial, esse contrato ele será sempre controlado pelo juiz. Controlado por quê? Porque esta liberdade ela estará submetida à homologação do plano de recuperação judicial. O plano não será homologado se extrapolar-se a liberdade de contratar, os limites da liberdade de contratar. Seria como um credor, por exemplo, se deparando aqui com essa bela imagem do Pão de Açúcar, tentasse fazer o quê? Todos já sabem nessa sala. Suplantá-la a outro local, a outro ambiente, que é... Olha a foto aqui, Juliana, regado lá na Praça do Capitólio Berg, foto lá. Então, a gente tentar, imagina, se os credores dissessem, a partir de agora, o Pão de Açúcar, ele cabe na Praça do Capitólio. Isso aí está contratado, foi deliberado. A Assembleia Geral aprovou, respeitado o quórum de aprovação. O juiz poderá homologar esse plano de recuperação, mesmo sendo materialmente inexequível? Aí fica a questão, indo adiante, para sabermos do que virá a aprovação do plano. A aprovação do plano no Brasil, para que todos saibam, ela se dá com ausência de credores, ou seja, a ausência, quando eu digo ausência de credores, é a ausência da resistência, pedido a recuperação, ninguém resiste, ninguém pede a realização da Assembleia Geral de Credores e o plano, então, é diretamente aprovado. Eu não conheço. E há, inclusive, alguns casos que, mesmo sem a resistência, o juiz determina a realização de Assembleia Geral de Credores.
A aprovação na Assembleia Geral ela é realizada, respeitado um quórum e, eventualmente, também nos limites da lei, não há discricionariedade, nos limites da lei pode-se aplicar o chamado Crown Down, oriundo do direito norte-americano. Aqui eu volto ao que acabei de dizer. Não há discricionariedade. Discricionariedade não há. Mas será que existe livre-arbítrio? Recentemente, decisão aqui no estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Geral de Credores rejeitou o plano, aprovou o plano com um quórum mínimo para que pudesse haver crown down. Portanto, para quem não sabe, na Assembleia Geral você tem que fazer uma contagem, primeiro uma contagem simples de classe, depois faz uma contagem por cabeça. Houve ali a rejeição. Na primeira contagem, rejeição, primeira análise, rejeição do plano. Depois, claramente, era a hipótese de crown down. E o juízo, então, da 4ª Vara Empresarial decretou a falência, dizendo que o juiz tinha, sim, um certo arbítrio, livre-arbítrio na análise da concessão ou não da recuperação judicial. Assim foi, aguardemos o desenrolar do recurso nas instâncias superiores, porque me parece não haver esse tipo de possibilidade. O juiz brasileiro, a lei brasileira, ela é muito clara ao determinar qual é a forma de aplicação do crown down. Chegando, pois bem, ao juiz, que é o aplicador da lei, controle judicial. Há discricionariedade, há arbitrariedade, há livre-arbítrio, o que ele pode, então, analisar? Convencionamos, tanto na jurisprudência como na doutrina, que o juiz poderá controlar baseado no abuso de poder de voto, boa-fé, função social e também quando houver qualquer ilegalidade. E assim o fizemos. Quem não conhece, os colegas franceses, no Brasil nós temos algumas jornadas de direito comercial. De dois em 2 anos, nos reuníamos em Brasília, na sede da Corte de Cassação, alguns professores, magistrados, membros da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e tantos outros, para discutir o direito comercial. E alguns enunciados são elaborados. Primeiro, é esse daqui. O juiz só pode controlar a legalidade. Primeiro ponto. Segundo, só pode haver afastamento do voto, desconsiderar o voto em razão de abuso de direito. E terceiro ponto, o juiz não pode se imiscuir, ingressar na análise econômico-financeira do plano de recuperação judicial. Isso foi deixado aos credores, liberdade de contratar, e ao devedor. Aqui, quando aprovamos esses enunciados, dizíamos nós, resolvemos o problema do mundo. Porque pode controlar a legalidade, abuso de direito e análise econômico-financeira. Mas a questão ela é sempre mutante. E a evolução, como o professor Zé Gabriel Assis de Almeida sempre faz questão de enfatizar, é a primeira vez que eu tive contato, hoje está na moda falar isso, que é pendular, né? Mas foi na minha aula, no meu curso de mestrado, que foi meu orientador, em 2002, né? Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15, você então tinha 22. A evolução ela é sempre pendular. Sempre pendular. Porque a gente olha aqui, voltando, não pode violar a legalidade, não pode haver abuso de direito e análise econômico-financeira. Então é pendular. O que vai se tentar? Está aqui o primeiro exemplo. A nossa lei, no artigo 57, dizia, desde 2005, aprovado o plano, deve-se juntar a certidão negativa de débito fiscal. O artigo 68 da lei diz assim, em paralelo, as fazendas públicas têm o dever de enviar um projeto de lei de parcelamento fiscal. Obviamente, nós conhecemos muito as nossas fazendas públicas e elas não fizeram nada. Esse projeto de lei não foi enviado. O que o judiciário fez, então? Ele disse o seguinte, não enviou, então não trata-se de discricionariedade, trata-se de livre-arbítrio. Ele sopesou, analisando, utilizando a ponderação, o princípio da ponderação, e disse, dispenso a juntada da certidão negativa de débito. No início foi assim. Então, dispensou-se. Não há necessidade de juntar a CND, porque, obviamente, não há condição de quem está em recuperação juntar a CND. Aqui um parêntese,
Vários já sabem aqui que estamos acompanhando a comparação com o direito francês e brasileiro, mas no Brasil a fazenda pública está de fora da recuperação judicial. Ela não está submetida à recuperação. Não consta no plano a forma de pagamento da fazenda, ao contrário do direito francês. Direito francês, uma das coisas que mais me chocou quando fiz o meu doutorado lá foi URSSAF. E eu queria saber quem era esse tal de URSSAF, eu queria conhecer essa pessoa. Não encontrei. E URSSAF é o organismo central que concentra toda, vamos dizer assim, todos os tributos, todos os impostos, toda a fiscalidade, como eles chamam. A fiscalité está lá toda concentrada. E quando se pede recuperação, dirige-se a esse organismo e negocia-se. Simples. Falou-se tanto aqui no país do direito público, que é extremamente centrado, l'état c'est moi, a gente sempre lembra disso. Eles negociam, nós não. Portanto, a mesma fazenda pública que não quer estar submetida à recuperação, ele não quer estar submetida, eles aqui, na lei, diziam, não, nós vamos apresentar um projeto de lei. Não apresentaram, o judiciário, então, olha o pêndulo, não apresenta CND. Em 2014, surge uma lei que é a Lei 13.043, dizendo agora há parcelamento fiscal. Acontece que essa lei que admite o parcelamento fiscal traz algumas incongruências, para não adjetivar de uma forma muito pior, como, por exemplo, se a sociedade em dificuldade está em contenda com o poder público, ela deve desistir de qualquer recurso, qualquer discussão. 2, o valor depositado tem que ser entregue ao Estado, ao poder público. E 3, em 84 meses é o máximo. Vários, num primeiro momento, inclusive um artigo publicado em conjunto com o ministro Luiz Felipe Salomão e o professor Paulo Penalva Santos, imediatamente tiveram a coragem de primeiramente dizer isso é inconstitucional, não tenhamos dúvida. O que se tentou fazer? Ótimo, depois de 2014 nós não vamos juntar a CND, vamos aprovar o plano de recuperação e não vamos juntar a CND. E assim continuou. Até que, semana retrasada, no Superior Tribunal de Justiça, os ministros começam, porque houve vista, não terminou o julgamento, os ministros começam, o julgamento foi da ministra Nancy Andrighi, começam a dizer, alto lá, existe lei, a lei existe. Quer suscitar inconstitucionalidade? Suscite. Nós, então, podemos, eventualmente, nós dizendo, né, o juiz em geral, os órgãos fracionários, podem dizer isso é inconstitucional, não precisa aplicar os conflitos de competências já existentes. Portanto, viemos para cá, não juntava, talvez agora alguns juízes brasileiros determinem a juntada sempre de CND e já conseguiremos chegar no caminho correto que estamos realmente, a meu ver, nos direcionando. O projeto de lei 10.220, que pretende modificar a lei de falência e recuperação, insere a fazenda pública no contexto e cria um mecanismo muito mais palatável de reestruturação nessa área fiscal. Outra questão que tem gerado muita angústia é o direito societário e o plano de recuperação judicial. A lei francesa, por exemplo, modificada em 2018, chega a prever a perda do controle, retira-se o controlador. Ela prevê, inclusive, que algumas ações serão vendidas, é quase que uma desapropriação privada. No Brasil não chegamos a tanto ainda. No Brasil existe a seguinte discussão, a seguinte controvérsia. Plano de recuperação judicial, por exemplo, tratando de aumento do capital social. Plano de recuperação judicial tratando de uma questão societária, por exemplo, como foi agora na Saraiva, uma companhia, uma editora de livros, Saraiva muito grande, que os administradores serão trocados. Sabemos todos muito bem, somente os alunos aqui do professor Zé Gabriel, que só se nomeia e troca-se administrador na Assembleia Geral, na reunião de sócios. Não pode, talvez, uma Assembleia Geral... A Assembleia Geral faz isso, ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral de Credores poderia, assim, agir? Aumento do capital social, mesma coisa. Essa questão foi levada, foi o caso Oi, foi assim determinado. O plano de recuperação previu o aumento do capital social. Alguns minoritários
acionistas minoritários recorreram à arbitragem, com base em cláusula estatutária que previa arbitragem, dizendo: nós não concordamos com o aumento deste capital social. Isto é matéria a ser deliberada primeiramente no seio societário e depois na estrutura lá no seio da recuperação judicial. Conflito de competência, porque o juízo empresarial, o juízo da recuperação disse: é matéria de recuperação, está aprovado, tem validade. O árbitro de emergência nomeado disse: isso se tornou público porque os jornais assim deram notícia. O árbitro de emergência nomeado disse: eu tenho competência, e deu uma liminar, suspendendo uma decisão de urgência, suspendendo o aumento do capital social. Só que o aumento do capital social era o coração da recuperação judicial. Não existe recuperação sem dinheiro. E todos sabem, foi noticiado também, que estávamos falando de 8 bilhões de reais. 4 bilhões em dinheiro, com aumento do capital, e 4 bilhões aproximados com troca de participação societária agora em dívida. Conflito de competência no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pela sua segunda sessão, então, escolhe um dos dois valores e diz: é a arbitragem que tem a competence, é a arbitragem que vai analisar, tem cláusula arbitral, é o juízo arbitral, o tribunal arbitral, que vai assim decidir. À la fin, como dizemos na França, não temos uma solução jurisprudencial porque foi feito um grande acordo. Mas foi uma decisão ali do livre-arbítrio, sim, do Superior Tribunal de Justiça em achar que era em prol da arbitragem. Eu acho que o caminho não deveria ser esse, porque em situação normal se tem direito societário e arbitragem, sim, prevalece a arbitragem e não a justiça comum. Mas, em questões excepcionalíssimas, como é o direito das empresas de dificuldade, prevalece o juízo da recuperação. E mais por uma razão, porque quando os acionistas deliberaram em Assembleia Geral de Acionistas, prevista especialmente na Lei 6404, para ingressar com um pedido de recuperação, eles o fizeram dizendo: vamos para a recuperação judicial. E lá no rol do artigo 51 da Lei de Recuperação Judicial estão dispostas todas as hipóteses de recuperação, e dentre elas está também o aumento do capital social. Esse é mais um exemplo para verificarmos o seguinte: não é tão simples como achávamos lá atrás, legalidade, abuso de direito ou análise econômico-financeira. Quando é que vai tratar? Quando tratarmos da questão de recuperação judicial. Outro caso interessante foi o caso, primeiro foi da Casa e Vídeo, era uma grande loja de departamento, de vendas de produtos, em que o plano tratava de pagamento diferenciados entre as classes de credores, dentro da mesma classe, inclusive. Previa o que o direito francês não é uma dificuldade grande para nós aqui no primeiro momento foi, mas logo em seguida ficou decidido e hoje é normal prever uma cláusula dessa maneira. Mais um caso é esse. Talvez aqui estejamos falando, sim, do Pão de Açúcar na Praça do Capitólio, porque a cláusula era essa. O pagamento será realizado em 18 anos, senão a dívida está perdoada. Isso é caso real, é verídico. Não precisa dizer que essa cláusula aqui ela é ilegal, é uma cláusula que viola o bom senso acima de tudo. Abuso de direito, obviamente, né? Tem uma pior, essa daqui, ó. A pior é essa daqui. É uma cláusula mandato em favor do devedor. O outorgante é o credor e o devedor esse credor outorga ao devedor poderes para negociar, transigir, ceder, inclusive conceder remissão. Está lá, né? Companhia Sucroalcooleira, São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse: olha, isso é uma cláusula que viola, isso é um abuso de direito. Não preciso dizer que, obviamente, o único credor que votou contra foi esse daqui, né? Óbvio. Mas foi aprovado, os outros aprovaram. Eu não preciso dizer quem era esse credor. Era uma instituição financeira, né? Claro, era um banco. Então, todos resolveram se vingar,
ao longo da vida, né? A vingança um dia chega e vamos nos vingar dessa pessoa. Chegou a hora e, obviamente, o tribunal não admitiu, porque essa cláusula era obviamente, abusiva. Hoje, a questão do momento é essa. O plano de RJ, o pagamento da primeira parcela se dará em 3 anos. Deixa eu explicar rapidamente. No Brasil, quando encerrada a recuperação, fica-se 2 anos ainda em recuperação. O que é isso? O que eu diria? Não é encerrada a recuperação, perdão o termo. Quando a recuperação, o plano é homologado e a recuperação, então, ela é concedida, fala-se concedida, fica-se em 2 anos em observação, analisando a vida dele, mas, em regra, os planos em estudo já realizado, eles só começam o pagamento após esses 2 anos. E também, em regra, a título de curiosidade, os planos têm prazo de pagamento médio de 10 anos no Brasil, com um corte de 60%, quer dizer, de corte de 40% paga-se 60% da dívida. Essa é mais ou menos a média. Então, hoje em dia, como o pagamento se dará só daqui a 3 anos, o que se está pedindo? Os credores deliberam, o devedor delibera, seja a Assembleia Geral ou o próprio devedor. Ele pede ao juiz o seguinte: eu quero que a minha recuperação seja encerrada imediatamente. Então, concedeu, homologou o plano, encerra. Isso é possível ou não é possível? Tem sido concedido, foi concedido no caso da Eneva, no Rio de Janeiro, foi concedido em outros casos em São Paulo, mas existem diversos juízes que não autorizam isso, não estão de acordo, porque acham que nesse período há possibilidade não só do não pagamento acontecer, que só se dará em 3 anos, mas outras formas de descumprimento, algumas obrigações ali que seriam não mensuráveis financeiramente, como uma obrigação de incorporação, uma obrigação de emissão de ações, e aí estaria ainda sujeito à falência nesses 2 anos. O PL 10.220, projeto de lei que reforma a Lei de Falência e Recuperação, também tratará do assunto, admitindo. Pois bem, com isso, nós vemos o seguinte: talvez no ramo do direito comercial nós tenhamos a utilização, o emprego maior, não da discricionariedade, mas sim do livre-arbítrio do juiz. Porque o direito comercial, ele está e sempre estará atrás do comércio. Sempre. Foi assim. Surgimento de títulos de crédito, letra de câmbio. Não se podia carregar as moedas de ouro contra a pirataria. Então, levava-se mercadoria, voltava-se com a letra de câmbio e assim se desenvolvia. Depois, inúmeros exemplos existem, só para ficar no nosso aqui. Nós criamos no Brasil, em 2005, na Lei de Falência e Recuperação, o Comitê de Credores, dizendo que ele vai representar os credores, não tem remuneração e lá tem uma série de responsabilidades. O que aconteceu? Quando nós, juristas, resolvemos dizer o que o comerciante vai fazer, ele não faz. Ele não fez. Não há comitê de credores no Brasil, apesar da lei ter um capítulo, tem uma regra enorme para tanto. Portanto, eles vão sempre inovar, como estão inovando, desesperadoramente. É um desespero que se faz hoje em dia. Esses smart contracts, em que a gente escuta, o Zé Gabriel mais cedo falou um pouco aqui, a gente nomeia 3 pessoas, eles depositam, eles pagam para serem jogadores e aquele que ficar vencido, ele vai perder o que pagou. Isso é uma loucura total. Tem que se amoldar uma realidade nova. A verdade é essa. A verdade é essa. Nós temos comerciantes hoje, contratos, e nas arbitragens hoje em dia a gente vê isso. Começou a arbitragem, os 3 árbitros, acaba o nosso tribunal, nós 3 nos reunimos e perguntamos: e aí? Não sei, tenho a menor ideia. Por quê? É uma realidade, você não tem a menor ideia, são questões muito complexas. É necessário uma instrução aprofundada, uma análise, pensar muito. Ainda bem que a qualidade é muito elevada dentro da arbitragem. Então, isso é uma realidade. E no plano de recuperação sempre será assim. Há planos os mais variados, uma empresa não é igual a outra. Em razão disso, o juiz comercial, não temos esse juiz no Brasil, como se tem na França, o juiz comercial. Aqui, o juiz comercial é aquele especializado, que, em tese, como também se falou hoje ao longo do dia, é aquele, como eu também já fui membro do Ministério Público durante 20 anos, pedi exoneração, saí, mas fui. Eu fazia o quê? Ou melhor, o que eu estava apto a fazer? Júri, juizado especial, crime, família, órfãos e sucessões, falência e recuperação, cível em geral, propriedade intelectual. Então, eu era o super-homem.
Eu era um super-homem, porque eu era capaz de estar em todos esses locais e atuando. E como o juiz a gente precisa acordar rapidamente para ver que isso é a maior mentira que já foi contada no planeta. Você estuda um pouco, você se prepara um pouco, estuda 2 anos, passa no concurso, mas depois disso, não há a menor possibilidade de se fazer do jeito que se faz. Então, nós não temos esse jus comercial como se tem na França. Apesar das mazelas de não ser um jurista, tem recurso, né? A dificuldade é muito maior conosco aqui. Ele tem que se apoiar, de novo, na segurança jurídica, ele tem que se apoiar na previsibilidade, ele tem que buscar o consequencialismo, custo de transação, distribuição de risco, dos riscos e teoria dos jogos, como falamos no início. Quando ele for homologar ou não homologar, ele deve pensar nisso. Deve pensar exatamente nisso. O que está sendo posto em jogo? É recuperável ou não é? E para um país é extremamente relevante. Hoje em dia, no relatório do Doing Business do Banco Mundial, um dos itens mais relevantes chama-se Resolving Insolvency, em que você vai analisar quanto de dólar investido é recuperado numa recuperação, numa reestruturação. No Brasil, nós estamos na casa dos 17 centes de dólar. Cada dólar investido só se recupera 17 centes de dólar. Se nós não tivéssemos os juros tão elevados, ou, aliás, os maiores juros do mundo, não haveria investimento. Por quê? A previsibilidade e a insegurança é muito grande. Mas acredito eu que muito em breve isso vai ser alcançado, principalmente quando realizamos seminários dessa natureza. Muito obrigado. Merci infiniment, Marcio. Et je vais laisser le professeur Tiburcio s'installer. Pour évoquer donc la condition juridique des étrangers et les limites de l'arbitraire. Boa tarde. Antes de iniciar, agradeço a recepção, a acolhida pela Procuradoria do município, que tem sido parceira da UERJ e também da Universidade de Toulouse ao longo dos anos. Reitero a minha satisfação com esses intercâmbios com os professores da Universidade de Toulouse. Tem sido um enorme prazer pessoal. Realmente fizemos amigos ao longo dos anos com esse convênio e também tem sido um enorme ganho acadêmico. Temos aprendido muito com essa interação. Agradeço também ao professor José Gabriel, que foi o iniciador desse convênio, e atualmente a professora Rosângela, que tem tido todo o trabalho, e aqueles que fazem isso sabem como é difícil levar adiante essas iniciativas. Bom, para aqueles persistentes que chegaram até o fim, que estou fechando o colóquio de hoje, agradeço a persistência, e o nosso tema será a condição jurídica do estrangeiro e a nacionalidade, os limites do arbitrário e do discricionário. Bom, a primeira observação que deve ser feita é que, a rigor, não estamos falando de arbitrariedade, e sim de poder discricionário, tanto em matéria de condição jurídica do estrangeiro como em matéria de nacionalidade, porque tanto no direito internacional como no direito interno brasileiro, as condições para entrada, permanência, saída do estrangeiro, bem como a aquisição da nacionalidade e perda, são estabelecidas em lei. E, por isso, não há que se falar em arbitrariedade, e sim em poder discricionário. Na verdade, esses dois temas são temas nos quais o poder discricionário tem uma grande atuação.
e isso é reconhecido, inclusive, pelo direito internacional. Vamos, então, iniciar, ao tratar da condição jurídica do estrangeiro, em primeiro lugar, vamos dividir entre entrada, permanência e saída dos estrangeiros. Quanto à entrada, a primeira observação fundamental é que o estrangeiro não tem o direito de ingresso num país do qual ele não é nacional. Esse direito é assegurado somente ao nacional. O nacional tem sempre o direito de ingressar no país da sua nacionalidade. Isso, inclusive, é reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, que assegura o direito de livre movimentação dentro das fronteiras do Estado, ou seja, depois de já ingressado, depois de ter ingressado, o estrangeiro ter ingressado, tem o direito de livre movimentação, mas, no inciso 2º, estabelece que todo homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Ou seja, o direito de regresso só é assegurado ao nacional, só o direito de regressar ao seu próprio país. Então, iniciamos com essa afirmação que o estrangeiro não tem, segundo o direito internacional, o direito de ingresso no país do qual ele não é nacional. E, como já foi afirmado, não há que se falar em arbitrariedade. Por quê? Porque as condições de ingresso, de uma maneira geral, são estabelecidas em lei. E a regra é que o estrangeiro não tem direito, mas há algumas exceções estabelecidas pelo direito internacional. Alguns estrangeiros têm o direito de ingressar no país do qual eles não são nacionais, como os agentes consulares, os agentes diplomáticos, os representantes do Estado estrangeiro e os refugiados e asilados. A grande dificuldade, a gente vai falar depois, é na qualificação. Quem é refugiado e asilado? Mas o direito internacional assegura a esses, que é uma exceção à regra geral, o direito de ingressar no país do qual não são nacionais. E esse direito de controlar as fronteiras, na verdade, é um direito dos Estados, não há direito subjetivo dos indivíduos. E isso está estabelecido na Convenção de Havana, de 1928, que assegura esse direito dos Estados de estabelecer, por meio de lei, aqui um limite do poder dos Estados. As condições de ingresso devem estar previstas em lei, as condições de entrada e residência dos estrangeiros nos seus territórios. E o que o direito internacional assegura? A regra geral é que, para que os estrangeiros possam ingressar num outro país, os estrangeiros devem estar munidos de visto e passaporte, e há, ainda assim, um controle de fronteiras. Essa é a regra geral. A concessão do visto é geralmente discricionária. As condições estão previstas em lei, mas não significa que, satisfeitas aquelas condições, o estrangeiro tem um direito subjetivo à concessão daquele visto. Isso, no Brasil, estava previsto expressamente na legislação anterior, conhecida como Estatuto do Estrangeiro, o artigo 3º. Então, esse poder discricionário na concessão do visto esse poder era previsto expressamente. Recentemente, em 2017, tivemos uma importante mudança aqui no Brasil em matéria de condição jurídica do estrangeiro, que foi a promulgação da Lei de Imigração. E é uma lei bastante nova,
que trouxe conceitos novos, é uma lei bastante principiológica e que ainda está sendo testada. E o interessante é que, em matéria de concessão de visto, a lei nada traz, não menciona esse poder discricionário. E aí fica a dúvida se esse poder discricionário persiste ou não. Todavia, o decreto regulamentador da legislação parece ter dado uma abertura para esse poder discricionário. E quanto ao controle de fronteiras, geralmente também é discricionário, isso é conhecido, que, ainda que um estrangeiro obtenha um visto para ingresso nos Estados Unidos ou qualquer outro país, isso não lhe assegura o direito de ingresso, exatamente porque há um controle de fronteiras que também envolve o poder discricionário. Isso estava na legislação anterior, previsto expressamente aqui no Brasil, no artigo 26 do Estatuto do Estrangeiro, que o estrangeiro, mesmo munido de um visto e passaporte, poderia ter o seu ingresso negado. A lei de imigração, no artigo 45, traz as hipóteses taxativas de impedimento de ingresso no Brasil. A doutrina tem questionado essas alterações da lei, até porque há algumas hipóteses que não são previstas e que, eventualmente, faz todo sentido que essas hipóteses possam vir a gerar um impedimento, como, por exemplo, o estrangeiro que vem no Brasil para fazer turismo sexual. Então, atualmente, a lei não prevê, não deixa essa abertura, as hipóteses são aparentemente taxativas e surge essa dúvida até que ponto as autoridades de fronteira podem impedir o ingresso de um estrangeiro em situação não descrita na lei. E um conceito importante, dois conceitos importantes são o de asilo e refúgio, que, como nós vimos, o direito internacional determina que o estrangeiro não tem direito de entrar, salvo se for asilado ou refugiado. Nesse caso, o estrangeiro tem, sim, o direito de ingressar no país do qual ele não é nacional. Mas a dificuldade está exatamente na conceituação. Quem é asilado, quem é refugiado? O asilo é um instituto latino-americano. Apesar de que em inglês e em outros idiomas se utiliza a palavra asilo, muitas vezes essa palavra ela é utilizada como sinônimo de refúgio, porque há um conceito específico de asilado previsto nas Convenções Interamericanas de 1954 sobre asilo diplomático e territorial, e que envolvem somente o estrangeiro que sofre efetiva perseguição política. Essas duas convenções estão em vigor no Brasil. Os decretos que as internalizaram estão aí mencionados, e a lei de imigração, que abandonou totalmente o poder discricionário, ao menos de maneira expressa, em matéria de asilo, no artigo 108, diz claramente que a concessão do asilo é poder discricionário do Estado brasileiro. E o refúgio, que esse sim é um instituto de proteção universal, previsto no Estatuto do Refugiado de 1951, que prevê a proteção do estrangeiro que sofre perseguição, reparem, ou temor de perseguição por motivos
religiosos, de raça, opinião política, nacionalidade, grupo social. Essa convenção trouxe uma grande, um papel importante para a subjetividade, na medida que não é somente a perseguição que faz jus ao Estatuto de Refugiado, mas também o temor da perseguição. E aí estamos diante dessa subjetividade na apreciação pelas autoridades que concedem ou não o refúgio. E aqui no Brasil, além dos decretos que internalizaram tanto a Convenção de 51 como o Protocolo de 67, que deu ainda estendeu o conceito de refugiado, que antes era limitado no tempo e geograficamente, no Brasil nós temos também uma lei específica sobre refúgio. E não há dúvida que, com relação ao asilo, isso expresso na lei, mas com relação também ao refúgio, vigora o poder discricionário, porque o relato do estrangeiro sobre a sua perseguição efetiva ou sobre o seu temor é que ensejam a concessão ou não do refúgio, e, por isso, nós podemos ter dois estrangeiros provenientes da mesma região, na mesma situação, um obtém o refúgio e outro não, exatamente por conta desse poder discricionário. Com relação à permanência, vale a mesma observação já feita: o estrangeiro não tem o direito de residir, e aqui o direito internacional, e isso também consagrado no Brasil, privilegiou o direito da reunião familiar. Então, isso é um direito que tem sido reconhecido, e aqui se discute se o direito é concedido ao estrangeiro ou ao nacional, porque, na verdade, o direito não é concedido ao estrangeiro, porque, como o nacional tem o direito de residir no país da sua nacionalidade, se o nacional tem um cônjuge estrangeiro, para que esse nacional possa residir no país da sua nacionalidade e tenha o direito à vida em família, à vida privada assegurados, o estrangeiro tem também que ter o direito de residir naquele país, exatamente para que o direito do nacional seja assegurado. E quanto à saída, da mesma forma, como o estrangeiro não tem o direito de residir, essa residência, caso concedida, ela pode ser retirada por alguma modalidade específica de saída de estrangeiro. E aí falamos tradicionalmente em deportação, expulsão e extradição. Também aqui, essas modalidades de saída levam em conta essa tendência internacional de garantir a vida em família, a reunião familiar. Há alguns limites estabelecidos pelo direito internacional com relação à saída dos estrangeiros, expulsão, extradição, deportação. As condições para cada uma dessas modalidades são previstas em lei. Não há expulsão coletiva, isso está previsto em alguns instrumentos de direitos humanos. Não é possível a expulsão ou extradição de refugiados, porque exatamente a lógica é que o estrangeiro que sofre perseguição, ele tem o direito de buscar proteção num outro país, e a sua expulsão para o país onde ele sofre perseguição irá justamente contrariar essa situação que se visa evitar. Mas o direito internacional considera que é um direito do Estado expulsar
estrangeiros indesejáveis. Isso está consagrado, por exemplo, na Convenção de Havana, de 1928. Estaria dentro ainda desse grande poder discricionário de determinar quem entra, quem reside e quem sai do território nacional. E aí a Convenção de Havana repete essa ideia de que o estrangeiro expulso de um determinado país deve ser recebido pelo país da sua nacionalidade, exatamente por conta dessa ideia importante já mencionada, que o nacional tem sempre o direito de ingressar e residir no país da sua nacionalidade. Então, um francês expulso do Brasil tem o direito de retornar para a França. A França deve necessariamente receber esse seu nacional expulso aqui do Brasil. Nenhum outro país é obrigado a recebê-lo, salvo a França. E no Brasil? No Brasil, no regime da legislação anterior, nós tínhamos 3 modalidades de saída do estrangeiro: a deportação, por conta da entrada ou permanência ilegal do estrangeiro; a expulsão, por conta de atividade nociva à ordem pública, era um conceito aberto; assegurada a proteção à família. Aqui um ponto importante: há poucos, a gente costuma até dar muitos exemplos ruins do Brasil. Esse aqui é um exemplo que a gente pode se orgulhar. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a garantir o direito à vida em família. Já há muito tempo aqui no Brasil, o estrangeiro com família nacional não pode ser expulso. E a Corte Europeia de Direitos Humanos, até hoje, admite a expulsão de estrangeiro casado com nacional, estabelecendo que é só por motivos de grave ordem pública, mas é possível. O Brasil já, desde há muito, assegura esse direito à vida em família. E a extradição, por conta da prática de crime no exterior. Então, a deportação e a expulsão são medidas unilaterais. O Brasil expulsa, o Brasil deporta, e a extradição é um ato de cooperação jurídica, porque necessariamente envolve 2 estados. É o estado requerente, segundo o qual a sua legislação é passível de aplicação por conta daquele crime, e o estado no qual o extraditando está. E no Brasil também nós temos uma regra bastante importante, que brasileiro nato não pode ser extraditado, e há somente uma hipótese de extradição de brasileiro naturalizado, que é por comprovado envolvimento no tráfico de entorpecentes. Então, a grande regra entre nós é que brasileiro não pode ser extraditado. Tivemos alguns casos famosos de expulsão, extradição. O caso da Olga Benário, na década de 30, que, infelizmente, teve um desfecho muito triste, que, apesar de ser casada com um brasileiro e estar grávida de uma filha brasileira, foi expulsa, porque, na época, estávamos vivendo uma situação de emergência, e o Supremo Tribunal Federal se recusou a conhecer o seu habeas corpus. O caso do Ronald Biggs, que foi um inglês que realizou um roubo a um trem pagador na Inglaterra, e, depois de passar pela Austrália, veio aqui para o Brasil, teve uma companheira que ficou grávida de um filho seu, e, por conta dele ter uma companheira e essa companheira estar grávida, a sua expulsão não foi possível, exatamente por conta dessa proteção. E o padre Vito Miracapilo, que isso aconteceu na década de 80, foi um padre italiano que se recusou
durante o governo do presidente militar João Figueiredo, ele se recusou a rezar uma missa em Pernambuco da independência, dizendo que o brasileiro não era independente. Então, ele se recusou a rezar essa missa e, por conta disso, o presidente da República decidiu expulsá-lo e a questão chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal reiterou que o direito de expulsar estrangeiro é um direito do Estado e se insere no poder discricionário. Aqui, uma ementa de uma decisão também do STF posterior, não é no caso do Vitor Miracapilo, que reitera a discricionariedade em matéria de expulsão de estrangeiro. Atualmente, a Lei de Imigração prevê como modalidades de saída do estrangeiro, a repatriação, que é uma modalidade nova, ou seja, o impedimento de entrada, e reproduz as outras hipóteses, deportação, expulsão e extradição. Mas com uma novidade. Mais uma vez, a lei retira expressamente o poder discricionário em matéria de expulsão de estrangeiro e é mantida a proteção à família brasileira. E aí passamos para o outro assunto, que é a nacionalidade. Aqui também o direito internacional, a Declaração Universal de Direitos do Homem, assegura o direito a uma nacionalidade, que todo homem tem direito a uma nacionalidade, mas não aquela nacionalidade específica. É claro que essa regra é bastante abstrata, porque esse direito a uma nacionalidade, sem que seja uma nacionalidade específica, esse direito tem nenhuma efetividade, porque, obviamente, nenhum Estado é obrigado a conceder a sua nacionalidade. Aqui no Brasil, o tema da nacionalidade sempre foi tratado em sede constitucional. Tanto a aquisição da nacionalidade originária, que outorga a condição de brasileiro nato, como de brasileiro naturalizado, que aí as condições são previstas em lei. Então, em matéria de naturalização, o artigo 12.2 da Constituição trouxe uma novidade ao tratar na linha A da naturalização ordinária, ou seja, o estrangeiro, na forma da lei, pode adquirir a nacionalidade brasileira. E na linha B, estabelece que o estrangeiro que estiver no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, adquire a nacionalidade brasileira. E o que a doutrina e a jurisprudência extraíram desses dispositivos é que, na linha A, existe poder discricionário, na linha B, não. Estabelecida a situação, ou seja, o estrangeiro está aqui há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, ele tem direito subjetivo à nacionalidade brasileira. Isso é o que foi entendido pela doutrina, até para fazer sentido essa exigência de 15 anos, porque, no caso da nacionalidade ordinária, da naturalização ordinária, em alguns casos se exige somente residência de 1 ano, por conta da existência do poder discricionário. E a lei de imigração, mais uma vez, trouxe uma surpresa, porque, além de prever outras hipóteses de naturalização, a naturalização especial para cônjuge de funcionário diplomático ou consular e a naturalização provisória para menores de idade, a lei subtraiu totalmente o poder discricionário para a naturalização extraordinária. Então, ficou sem sentido. A naturalização ordinária, que não tem poder discricionário, o estrangeiro está aqui no Brasil, eventualmente há 1 ano, e já teria direito à
a aquisição da nacionalidade brasileira. Então, a outra hipótese que exige a residência por 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, ficou totalmente sem sentido. Finalmente, aí 2 temas: a perda e a reaquisição da nacionalidade brasileira. O direito internacional consagra o direito de os Estados retirarem a sua nacionalidade, porque a nacionalidade não é mais um vínculo permanente. A Constituição brasileira prevê as hipóteses de perda no parágrafo 4º. E a primeira hipótese de perda da nacionalidade brasileira é atribuível somente ao brasileiro naturalizado que pratique atividade nociva ao interesse nacional, tipicamente poder discricionário, mas por decisão judicial. E, finalmente, a reaquisição da nacionalidade brasileira, ou seja, o brasileiro que perde a nacionalidade brasileira por ter, por exemplo, adquirido outra nacionalidade, um brasileiro que vai para a França e adquire a nacionalidade francesa, se voltar a residir no Brasil, tem o direito de readquirir a nacionalidade brasileira. Isso está previsto expressamente na Lei de Imigração, artigo 76, e aqui o mais interessante: a lei não tem nenhuma regra, nenhuma condição, além dessa, de que o ex-brasileiro tenha voltado a se domiciliar no Brasil para que ele possa readquirir. Então, é tipicamente poder discricionário. Bom, então, como o meu tempo está esgotado, foram essas as considerações que me cabiam fazer. Agradeço a paciência de todos e o convite, a organização da Rosângela, a presidência do professor Terron, e estou à disposição, mesmo após o encerramento, para eventuais perguntas. Obrigada. Merci infiniment et bravo pour ces 2 belles présentations. Alors moi j'avais des questions, mais je crois que c'est plus le temps des questions. On procède à la conclusion du... J'appelle le parallélisme des formes, fait qu'on a ouvert par un privatiste et que c'est nécessairement un publiciste et de renom qui clôturera cette journée. Merci à tous. Je vais conclure, je vais commencer ma conclusion par les mêmes paroles que Jean-Paul II quand il est arrivé au pouvoir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vais faire très vite. Et vous pourrez tous rentrer chez vous dans des délais très raisonnables. 17e colloque. 17e colloque, c'est quand même un partenariat qui dure depuis très longtemps et dont on est très fiers, des 2 côtés de l'Atlantique. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir continuer. José Gabriel a insisté sur plusieurs générations maintenant. Mais c'est vrai que petit à petit, on s'attache les uns aux autres. On est très content de se retrouver, on est très content de travailler ensemble. Moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'à chaque fois que je viens, j'apprends des choses. Et je retrouve des amis, et c'est 2 choses essentielles dans notre métier. Un magnifique thème qu'on doit encore une fois à José Gabriel. Hein. Un magnifique thème, pourquoi? Parce qu'il a 2 qualités. D'abord, de nous permettre à tous de prendre du recul, et tout en traitant parfois de données très techniques, de réussir à la fois à faire du droit public et du droit privé sans aucune difficulté, et avec les mêmes bases de définition, avec la même approche du système. C'est vraiment très très bien. Et puis, au-delà du public et du privé, c'est aussi un thème qui a transcendé le droit français et brésilien. C'est un des fameux points d'ancrage qui permet de faire du droit comparé. Et au fond, ça a été vraiment un très très bon thème de colloque. Donc merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation. On les a déjà tous cités, je ne vais pas le faire ici une nouvelle fois. Et puis, un grand merci à tous ceux qui ont assisté, qui sont maintenant à la queue leu, au fond, en train de vouloir signer rapidement. C'était une très grosse journée. Et on sait que ça a parfois été épuisant, mais j'espère qu'il vous en restera des choses et que ça vous aura fait apprécier le droit comparé.
Et puis merci enfin quand même à nos traductrices pour leur grand travail toute la journée. Je ne sais pas, elles doivent être épuisées. Vous penserez à nous pour la première caipirinha ce soir. Vous l'avez mérité celle-là. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, on va travailler rapidement dès ce soir autour de caipirinha nous aussi pour trouver le thème de l'année prochaine à Toulouse. Et puis, on espère revenir dans 2 ans avec un autre thème tout aussi passionnant et en vous ayant tous vus un peu plus vieux, mais un peu plus mûrs et pour tous les étudiants, un peu plus diplômés. Merci à tous. Alicia. Bom, eu gostaria de parabenizar, na verdade, a comissão organizadora, a feliz escolha do tema, porque, na verdade, a parte da manhã ficou com a concepção abstrata do discricionário e do arbitrário, com as definições, e à noite o cardápio foi mais variado, né? Foram se trazendo situações concretas, foram se trazendo novas nuances a respeito do tema que começaram na parte da manhã. Houve aquela proposta que se tem de um diálogo de direito comparado existiu o tempo todo, então esse esforço, né, não só metodológico, mas esse esforço mesmo intelectual de contextualizar a sua realidade e fazer um contraponto com a realidade daqui, isso é que enriquece o debate, e eu tenho certeza que os residentes que estavam aqui presentes, os estagiários, quando forem ingressar numa aula de direito administrativo, uma das primeiras aulas será sobre a discricionariedade no âmbito administrativo, os limites e as possibilidades do controle jurisdicional do mérito administrativo, e esse momento, esse dia, para eles, certamente, será tão inesquecível quanto foi para a nossa casa, a Procuradoria-Geral do município, que recebeu, mais uma vez, esse evento de alta qualidade técnica, de extrema devoção por parte de todos que dele participaram, né, com um agradecimento especial por todos aqueles que fizeram parte dele, que o conceberam, não só hoje, como também em tempos pretéritos. Bom, os agradecimentos da UERJ já foram feitos aqui, e creio que também na palavra da professora Arícia, que também é filha da casa, também é da UERJ. Agradecimentos ao longo desse dia a todos aqueles que proporcionaram esse colóquio, à Procuradoria do Município, nunca é demais agradecer a generosidade do acolhimento. Tenho certeza que é o fruto que foi colhido nos bancos de sala de aula da UERJ, que faz essa proximidade entre as nossas instituições. E a Universidade de Toulouse, pelo carinho e amizade que sempre nutriu pela UERJ desde o primeiro minuto, não é? Essa parceria ela tem se consolidado, claro, pelo esforço enorme e companheirismo, dedicação acadêmica e seriedade do professor José Gabriel, da professora Carmen Beatriz, que sempre está presente aos colóquios. Eu me esforço por estar somando com eles, mas são eles, na verdade, que estão acima de mim e sempre presentes nesses colóquios, abrilhantando com suas palestras. Agradecer imensamente aos amigos franceses, que, como disse aqui à tarde o professor José Gabriel, já estamos na segunda geração, quando agora, ao final, a professora Carmen agradeceu ao professor Terron, passou um filme na minha cabeça, eu vi o Jean-Pierre sentado aqui, com o Julian junto, então é realmente uma alegria. As Corines, as duas, né, a Ouan e a Mascalá. Como eu disse pela manhã, nós temos que também reverenciar o professor André Jean Arnaud, que foi o primeiro que trouxe, o Jean-Pierre Terron, né, professor Roussillon, que foram os primeiros, seus pais, Jean-Pierre Terron e Marivona, que vieram junto com o André Jean Arnaud para
começar uma parceria de pesquisa, e daí nasceu essa ideia do Colóquio Franco-Brasileiro. Tem sido, ao longo desses 19 anos, com a UERJ é o 17º, mas eu disse que começou com a Unirio, então tem sido, ao longo desses quase 19 anos, uma parceria muito profícua de troca de saberes. E, assim, pretendemos que permaneça enquanto houver possibilidade, né? Enquanto nossas instituições puderem estar unidas, tenho certeza de que esse colóquio permanecerá. Então, a Toulouse, né? No ano que vem, 2020, estaremos juntos, com certeza, lá, mas aqui já lanço o desafio desse colóquio tão importante, com um tema tão relevante e uma estrutura tão bem desenhada pela professora Arícia, aqui presente, pela professora Vanice Lírio do Vale, né? E o carinho e imensa generosidade do nosso querido procurador-geral, Marcelo Marques Moreira. Então, esse desenho que esse colóquio teve, que ele se transforme num livro, né? Então, aqui já lanço a ideia e espero que, pelo menos em 2020, quem sabe no colóquio na França estaremos lançando ele na versão francesa, e aqui, quem sabe, possamos convidá-los para uma versão brasileira. Ok? Muito obrigada a todos e agradeço aos estudantes aí.